Oi, pessoal, tudo bem? Vim fazer um vídeo que tem muito tempo que eu não falo sobre o assunto aqui, que é sobre trabalho em Portugal, né? Quem conhece a minha história sabe que eu cheguei aqui em Portugal em 2015, né? Dezembro de 2015, e quando eu cheguei, o primeiro trabalho que eu tive foi de limpeza, né? De faxineira. Na altura que eu cheguei, eu morava lá em Cascais, né? Na verdade, a gente morou primeiro em Almada, depois a gente mudou para Cascais. E lá em Cascais foi a primeira limpeza que eu fiz, né? E me ajudava muito, porque na época eu só tinha um Samuel, né? Então eu conseguia trabalhar só os finais de semana, porque eu dependia do Zé Carlos estar em casa para eu ir trabalhar, porque o Samuel tinha 1 ano e meio. E na época a gente não conseguia creche, era muito caro, muito difícil, a gente tinha acabado de chegar, né? Então era muito difícil para trabalhar. Então eu comecei a fazer essas limpezas e eu fazia as limpezas só aos finais de semana, tinha um senhor só que eu fazia. E com o tempo, depois mudamos para Lisboa, aí fui trabalhar com uma conhecida minha, ela me dava o trabalho, ela tinha as clientes, e aí ela me dava o trabalho. No início ela ia comigo, a gente trabalhava de duas, depois ela parou de ir, eu cobria ela recebia uma porcentagem sobre sobre as minhas horas, né? Como as clientes eram dela, ela recebia, e eu ia, e eu ia, e ela me pagava o valor, um valor que ela combinou comigo. Depois, quando mudamos aqui para Braga, né? Viemos para Braga, eu fazia limpeza por minha conta. Aí eu fui conhecendo algumas pessoas e falava que trabalhava e tudo. E aí eu trabalhava por mim mesma. E foi a melhor época que, quando eu trabalhei com limpeza, foi a melhor época, porque eu fazia minhas casas, né? As minhas limpezas e eu mesmo geria meu horário, eu mesmo geria meu salário e me ajudava muito. E a limpeza em Portugal, ela não é uma limpeza leve, né? Porque você limpa armários, você limpa cozinha, tudo, mas não é uma limpeza pesada igual no Brasil. A gente não joga água de banheiro, a gente não é uma coisa assim que você fala, ai meu Deus. Então, assim, é um trabalho que muita gente não sabe como é que é e tudo, e fala, ai, faxina, já corre logo, já tem medo. Mas eu gostava de trabalhar, porque eu sempre recebia meu dinheirinho na hora, então, assim, para mim era bem positivo. Eu conseguia gerir meu tempo, então eu levava os meninos para a escola e aí eu mesmo buscava, porque o meu tempo eu fazia as horas de acordo com a minha disponibilidade, né? Aí eu trabalhei até 2019, depois eu parei, porque eu trabalhei até o último dia, penúltimo, o último dia do Benjamin nascer. Depois que o Benjamin nasceu, eu fiquei em casa com ele, porque não tinha colocado ele na creche, não tinha feito inscrição. Inscrição aqui em Braga, creche em Portugal, na verdade, para criança é bem difícil. Depois eu vou fazer um outro vídeo relatando sobre como que funciona, né? Porque na verdade você tem que fazer inscrição praticamente grávida, porque quando você estiver grávida e souber assim que você vai ganhar, você já faz a inscrição para você garantir vaga. Inclusive eu tô tentando vaga pro Davi e até agora eu não consegui, porque eu não fiz a inscrição dele quando eu tava grávida, né? Eu não queria que ele fosse pra creche tão novinho. E, então eu parei de trabalhar em 2019 porque o Benjamin nasceu, e aí eu não conseguia, né, conciliar mais, porque eu não queria pôr ele na creche, queria ficar um pouco mais com ele. E também era difícil vaga e tudo. Eu queria pôr depois de 1 ano, 1 ano e meio, porque antes disso eu ficava com dó, né? Eu achava ele muito pequenininho. O Gabriel foi muito novinho para a creche. O Gabriel foi com 6 meses. Foi muito bom pro Gabriel, ele gostava, foi muito bem cuidado na creche que ele tava. Mas o Benjamin, a gente já tava numa situação financeira um pouco mais confortável, que dava para eu fazer abrir mão de estar trabalhando para ficar com ele por um tempo maior, né? Então eu resolvi ficar com ele mais por esse tempo. Depois tive outras gestações e foram acontecendo outras coisas. Depois engravidei do Davi
e agora o Davi fez 1 aninho e ainda não voltei a trabalhar, né? Mas já tive oportunidade de trabalhar com outras coisas, não tinha, por questão de horários, porque assim, para eu trabalhar fora, eu tenho que gerir, porque o Zé Carlos hoje em dia, para quem não sabe, é caminhoneiro, né? Então ele tá viajando. Inclusive ele tem um canal que ele mostra lá as viagens dele. Depois, se vocês quiserem, se inscrevam para ver as coisas que ele mostra lá. Ele mostra muita estrada, quando ele passa por lugares legais e tal, ele filma sempre. Então você já se inscreve no canal dele, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Então, como ele viaja, então não tem como, é complicado, né? Não tem como eu trabalhar fora, porque se eu tenho que trabalhar segunda a sexta no horário bem restrito, que é o horário que os meninos estiverem na escola. Isso se eu conseguir vaga para o Davi, né? Então, como o Davi ainda tá em casa, eu não consigo. Eu tô tentando ver se eu arrumo um teletrabalho, alguma coisa assim. Por isso que eu tenho estudado, porque aqui em Portugal, o curso que eu faço eu recebo para tá estudando. Então, me compensa estudar. E eu não voltei a trabalhar ainda, mas eu ainda penso em voltar para as limpezas. Eu prefiro trabalhar com recibo, né? Prefiro trabalhar por minha conta, para eu gerir e tudo, porque, vamos lá, muita gente quer saber o quanto que se ganha hoje para trabalhar em Portugal. Depende, vai depender o quanto que você consegue ter horas disponíveis, né? Quanto tempo que você tem disponível. Mas aqui a gente ganha por hora. Se você não trabalhar para uma empresa, se você trabalha para você mesmo, você já tiver suas casas, clientes suas, você hoje em dia em Braga a média de preço das faxinas está entre 6 euros a 8,5, 8,5 a hora. Em Lisboa, uma amiga minha que também trabalha com limpeza, né? Eu liguei para ela para poder atualizar, porque já tem muito tempo. Quando eu trabalhei em Lisboa, eu ganhava 5 euros a hora. Quando pagava bem, era 6 euros, 5 euros e meio a 6 euros. Mas a média era de 5 euros. Mas isso há 5 anos e meio, mais ou menos, 6 anos e meio atrás. Então já tem um tempinho. Hoje em dia, ela falou comigo que a limpeza tá em torno de 8, 9 euros a hora. E a cliente que gosta muito, né, pode pagar até 10, 10,5 a hora. Então é isso, gente. Queria trazer para vocês os valores aí, curiosidade, contar um pouquinho até da minha história com a limpeza, né? Quando tem contrato, quando você trabalha para uma empresa, eu também já trabalhei para uma empresa, eu trabalhava para uma empresa, eu trabalhei na verdade para 3 empresas, mas o contrato da empresa, ele era de part-time, era só por um período de horas. Na época foi em 2000 e... esqueci, eu acho que foi em 2017, 2017 ou 2018, não me lembro muito bem. Quando é com contrato, tem desconto da Segurança Social e tudo, o patrão paga um pouquinho menos, né? Quando você trabalha para você mesmo, você abre o recibo verde, que aqui chama recibo verde, é como se você fosse autônomo no Brasil, mas legalizado, né? Então, assim, falando para você entender, né? Recibo verde, você é o seu patrão, né? Quando você trabalha com contrato, você vai ter desconto na Segurança Social, que seria o INSS do Brasil. Com contrato, eles pagam muito menos. Na época, eu acho que eu ganhava, era bem pouquinho, não sei se era 2 euros a hora, 1 euro e pouco a hora, era bem pouquinho mesmo. Mas me compensava porque eu fazia só a parte da manhã, era um dos trabalhos que eu fiz. Era para limpar uma pizzaria, era mamão com açúcar, era um trabalho, como se diz, easy peasy, muito fácil mesmo, era muito bom. Só que aí eu engravidei também, do Benjamin, e preferi ficar só com as minhas casas e não quis continuar lá.
Porque tinha que ficar entrando no frigorífico, né, naquela arca geladona para limpar e tudo. E aí, para mim, eu tinha medo disso fazer um mal, porque tinha que estar limpando aquela coisa toda, então eu preferi ficar só com as minhas casas e gerindo os meus horários, fazendo da minha maneira mesmo, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu abri aí um pouquinho da minha história, falei um pouquinho também de quanto ganha, né? Quanto que tá atualizado, quanto tá ganhando uma pessoa que trabalha com limpeza. Lembrando, gente, que o trabalho de limpeza aqui é muito mais tranquilo. Banheiro, por exemplo, você não joga água, tipo, puf, vou lavar, jogar água. Não, Priscila, limpo, eu passo sabão, esfregue tudo, mas tem que ser com pano, porque não tem ralo no banheiro para você jogar água e sair estirando. Em casa eu lavo o banheiro jogando água, mas em casa. Na casa dos clientes não, você não joga água, até porque os banheiros, alguns, o chão pode ser... o piso pode ter infiltração se for apartamento, essas coisas, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas, então assim, eu gostava de trabalhar com limpeza, foi algo positivo para mim. Claro que cada um tem a sua experiência. Eu trabalhei também em restaurante, uma época, então assim, comparando restaurante com limpeza, gente, eu não tenho dúvida, eu prefiro mil vezes, mil vezes ir para limpeza, principalmente pelo fato de eu não precisar de trabalhar com patrão, com alguém ali que não tem tanta paciência para explicar. A minha experiência quando eu trabalhei em restaurante foi terrível, foi péssima. Muito ruim mesmo, né? Mas com limpeza eu nunca tive problema, foi sempre muito bom. Quando eu parei, né? Quando eu parei, algumas clientes eu passei para conhecida minha que também trabalhava com isso. Teve outras clientes que não quis. Eu falei, não, Priscila, eu sei quando você voltar, eu queria trabalhar com você, mas eu não pude voltar mais, né? E hoje em dia a gente tem outros planos, né? Eu tô estudando. Não sei se vou continuar estudando, isso também é assunto para outro vídeo, mas é uma área que eu sei que se eu precisar, a porta, e assim, sempre tem emprego, né? Então é isso, gente. É um vídeo mais só para vocês saberem como que é aqui, né? Um pouco das diferenças, o valor atual e... mais uma vez, eu sempre estou pedindo, mas é porque a gente gosta, eu gosto muito de gravar conteúdos para vocês, gosto muito de conversar com vocês, mas eu preciso que vocês interajam mais. Eu preciso da ajuda de vocês para curtir, para compartilhar, para enviar para seu amigo, para sua amiga, para pedir para dar para dar um joinha, ativar as notificações. Por quê? Porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, tá bom? E isso motiva a gente a continuar gravando, porque a gente vê que você tá gostando, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.